Eu quero, nessa meditação dessa noite, fazer uma pergunta para você. Não precisa responder. Eu quero que você pense e responda para você mesmo. Você é feliz? Interessante que é uma perguntinha tão simples, mas com uma nuance tão grande em responder é ou não feliz, estou ou não estou feliz. Porque tudo vai naquela questão do que é felicidade. E às vezes a sua infelicidade está porque, por N motivos. E talvez você possa ter razão, talvez você não tenha, enfim. E o que eu quero falar hoje aqui, e aí é uma coisa que eu nunca fiz em 23 anos de ministério pastoral. Se você se escandalizar, eu peço que você só confie em mim. O que eu vou pregar aqui, eu não vou ler um texto bíblico. Na verdade, a primeira parte, eu quero trazer aos irmãos o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi numa aula que eu tive no MBA que eu estou fazendo de gestão de projetos. E que eu achei muito pertinente. Então, a primeira parte que eu vou falar agora, e tudo que eu for falar agora para você, não tem, presta atenção, não tem viés bíblico, religioso nenhum. Isso é um problema para os irmãos? Vocês confiam em mim? Não vim aqui, calma, aguenta firme. Então eu vou repetir. O que eu for falar aqui na primeira parte, não foi feita por um pastor, ao contrário, o meu professor aqui é um psicólogo. O viés aqui é um viés secular, não é cristão. Esse professor é judeu, então não tem nada a ver com o cristianismo. Tem um cunho psicológico por trás disso. Mas os irmãos vão entender onde eu quero chegar no final de tudo. Vocês estão comigo? Podemos seguir? Então tá bom. Irmãos, no meio acadêmico ou no meio profissional, quantos aqui já ouviram falar do mundo VUCA? Já ouviu essa expressão? O mundo que nós vemos hoje é um mundo VUCA. Ninguém nunca ouviu falar essa expressão? Hã? Não entendi, meu capitão. Você quer que eu fale como que era o mundo no seu tempo, abençoado? No seu tempo a arca ainda estava em pé, né, meu capitão? Ó, meu capitão, você não me dá, ó, meu capitão. VUCA, o que é VUCA? VUCA é um acróstico de Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity. É uma expressão em inglês em que diz que o mundo em que nós vivemos hoje, ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quando você entende o que é o mundo VUCA e o que é que nós estamos hoje aqui, por exemplo, hoje, para você fazer um projeto duradouro, eu quero abrir um negócio e eu vou planejar esse negócio por 3, 4 anos. No mundo VUCA, a chance de você falir é enorme, porque 3, 4 anos, tudo mudou. O que você está pensando hoje em olhar hoje, daqui 3, 4 anos já não é mais. O que faz sentido agora, daqui no ano que vem, já não faz mais sentido. Então essa ambiguidade, essa incerteza, a gente tem que sempre estar olhando até o próximo passo. Olhar, daqui a pouco tudo muda de novo, e a gente tem que ter uma certa flexibilidade. Então aquilo que você tinha se preparado profissionalmente, agora já não está dando mais certo, eu tenho que me atualizar, eu tenho que fazer não sei o quê, porque as coisas mudaram. Esse é o mundo VUCA. Eu incentivo você a pesquisar sobre isso, a ler pessoas que falem sobre isso, porque este mundo é o que impacta a nossa felicidade.
é nesse mundo que nós estamos vivendo. E é nesse mundo aqui que muitas vezes a gente está vivendo de forma infeliz, nada dá certo, a gente não prospera, a gente não avança. E o professor que nos deu essa aula, o professor Tal Ben-Shahar, ele é um professor lá de Harvard, e é um professor que faz, a matéria dele lá é sobre felicidade. É a matéria mais disputada lá em Harvard, sobre felicidade. Ele tem livros escritos sobre isso. Por que é importante se sentir bem? Por que é importante a gente estar feliz? E aí aqui uma pesquisa fala que quando a gente aumenta os índices de felicidade em nós, na nossa vida, há um aumento na criatividade e inovação, né? E isso é importante num mundo, por exemplo, de automações, de inteligência artificial. Você tem sempre que estar de forma criativa e pensando, inovando. Quando você está feliz, você aumenta essa parte, você aumenta no engajamento e motivação, há um aumento de performance na forma geral, há um aumento de índice de saúde física, expectativa de vida, e você melhora nas relações pessoais ou profissionais. Então, quando você está feliz, você tem desempenhos melhores em todos os aspectos da sua vida, né? E por que hoje importa essa felicidade? E aí uma coisa muito interessante, porque nos últimos tempos nós temos vivido níveis de estresse e de depressão muito grande. Os consultórios, as terapias estão cheias, abarrotadas de pessoas que estão estressadas, pessoas que estão em depressão, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. As pessoas já não há mais tolerância. E veja, a felicidade, segundo o que a gente tem estudado lá, ela também é importante nos momentos difíceis que nós passamos na vida. Ela vai ter um papel fundamental. E para que ela tenha esse papel, o professor, no caso o Ben aqui, ele vai trazer uma expressão chamada antifragilidade. Repita comigo, antifragilidade. Nós temos que desenvolver em nossa vida, diante desse mundo VUCA, diante de tudo o que acontece, um sistema, um mindset de antifragilidade. E aí, como que ele vai explicar essa questão de antifragilidade? Você já ouviu falar de resiliência? Alguém aqui já tinha ouvido falar de antifragilidade? Antifragilidade? Quem já ouviu antifragilidade? 1, 2, 3, 4. Resiliência. Quem já ouviu de resiliência? Ambos os termos são termos da engenharia. E a resiliência serve para mostrar o quanto que um material aguenta quando ele é tensionado, quando ele é pressionado, quando ele é elevado a altas temperaturas, e o quanto aquele material aguenta é o quanto que ele é o quê? Resiliente. Faz sentido aplicar a resiliência na nossa vida? O quanto a gente aguenta os problemas, aquelas questões e tal, né? Isso é resiliência. Só que a resiliência não produz mais nada, ela só demonstra o quanto você aguenta. E a antifragilidade demonstra crescimento. E eu queria que você guardasse exatamente isso nessa palavra da antifragilidade. A antifragilidade demonstra e mostra crescimento diante da pressão. E aí, muito interessante que ele traz um exemplo muito claro, fala que o nosso corpo está cheio de sistemas antifrágeis. Quer um exemplo? Os músculos. O que acontece se você ficar 3 meses deitado numa cama sem se movimentar? Os músculos vão o quê? Atrofiando. Depois, quando você resolve descer da cama sozinho e andar, você consegue? Não. Por quê? Porque os músculos não foram tensionados, eles não foram pressionados. Por outro lado, se você vai a uma academia e você começa a jogar carga e mais peso em cima dos músculos, vai doer? Vai quebrar você no meio? Mas o que acontece depois? Os músculos
crescem. E você passa a crescer. Olha que interessante, o mesmo conceito, e isso é antifragilidade. Eu crescer em cima de pressão, em cima de problema, em cima de algumas coisas que acontecem na minha vida, como a musculatura. E o desafio é que nós nos tornemos antifrágeis. E a antifragilidade dentro da psicologia está ligada com uma questão da psicologia. Você já ouviu falar de estresse pós-traumático? Já ouviu falar sobre isso? Pois na psicologia tem o crescimento pós-traumático, que é exatamente depois do trauma, depois do que você sofreu, depois da situação que você viveu, você agora cresce, você evolui, vem um outro, você está absorvendo esse sistema antifrágil, e isso não esbarra ou não impede a sua felicidade. Felicidade também é importante na dificuldade. Na verdade, ela é especialmente importante, diz o professor Tal Ben-Shahar. Isso vai quebrando alguns conceitos nossos, que quando a gente está com problema, dificuldade, luta, perda, a gente não pode ser feliz naquele momento. Entra a tristeza e sai toda a felicidade, ou não cabe felicidade. E, na verdade, quando você trabalha essa questão de ser antifrágil, você consegue absorver isso. E um primeiro ponto, irmãos, importante para que isso aconteça, é você se dar permissão de ser um ser humano. Repita assim comigo: eu preciso me dar permissão para ser humano. Tem muitas pessoas que não se permitem ter sentimentos, não permitem ter questões de fracasso, não permitem, não, eu não posso sentir isso, eu não posso estar passando por isso, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, esse tipo de reação, eu não posso. E você acaba tendo um problema com relação a isso. Porque nós somos humanos. Nós vamos experimentar questões dolorosas, tristeza, raiva, frustração, inveja, ansiedade. E tudo bem, eu estou tendo inveja, eu estou ansioso, eu estou sentindo isso. O problema é que a gente entra numa negação. Não, eu não estou. Não, não sei o quê. Não, você está. Sim, eu estou. Eu estou. Eu queria ter aquela vida. Eu queria ter aquilo ali. Eu queria estar lá. O problema não é você sentir. O problema é o que você faz depois quando você sente. Mas a primeira coisa é você se olhar no espelho e falar assim: eu estou sentindo isso. Eu estou frustrado por conta disso. É você olhar e se enxergar na humanidade. E, irmãos, hoje o que as redes sociais mais proporcionam é exatamente isso. A gente fica olhando e vê que as pessoas prosperam, e aquele seu amigo foi lá para a Disney e você não foi, e a família foi lá para a Rifanha andando de jet ski, se quer ter, mas você não pode. E a gente entra num mundo de ficar se comparando, e fica nisso, fica naquilo outro. Isso vai, às vezes, derrubando e vai frustrando. Daqui a pouco você está frustrada, bicuda, não sabe por quê. Então, duas coisas aí. Assuma seus sentimentos e acaba com as redes sociais. Porque elas são a fonte disso. Elas são as fontes disso. Só que, olha que interessante. Quando a gente permite viver essas situações, elas tendem a desaparecer. Quanto mais você resiste e você não encara, mais elas perpetuam na sua vida. Mas quando você joga a toalha, quando você joga as reservas, eu vou viver isso, eu estou vivendo isso aqui, estou vivendo um luto, estou vivendo uma frustração, eu estou vivendo isso aqui, e você resolve viver, a tendência é que ela vá embora. E a tendência é que você saia do outro lado. O professor fala aqui o seguinte: eu não acho que as coisas acontecem para o melhor. O que eu sei é que nós podemos fazer o melhor com as coisas que acontecem. Então, um dia ruim é possível extrair o melhor. Uma notícia ruim é possível, você pode cair, mas é possível você se levantar. É possível você seguir em frente. É possível você ser feliz. Se você experiencia emoções dolorosas, às vezes, isso na verdade é um bom sinal.
Não é ruim você estar sentindo dor. Não é ruim você estar revoltado. Não é ruim você estar bravo com Deus. Não é ruim. Meu Deus, o céu vai se abrir, vai cair um raio e vai me consumir. Não, você é humano. Permita-se ser humano. Permita-se trabalhar, sentir essas emoções e extravasar, e falar e colocar para fora. Muitas vezes a rejeição que nós temos em vivenciar emoções negativas também influencia o nosso potencial de vivenciar as positivas. Aquelas emoções prazerosas. Só que quando a gente se permite ser humano, nós não estamos aqui falando de renunciar tudo aquilo que é sentimento, mas sim de ter uma aceitação, de você aceitar o que você está sentindo e viver aquilo. O professor Shahar fala, quando nós não damos a nós mesmos a permissão para sermos humanos e experienciarmos plenamente nossas emoções dolorosas, elas crescem e elas se intensificam. Talvez eu estou falando aqui, você está pensando aí talvez de um sentimento que você tem, que você nunca se permitiu viver aquele sentimento. Viver aquele luto, viver aquela frustração, de chorar por aquilo, de se lamentar. E isso talvez te persiga até hoje. Te persiga até hoje. Coragem não é sobre não ter medo, não é? Não, você não pode ter medo. É igual, por exemplo, sempre num velório, você vai ouvir eu falar para alguém, ou a mãe, ou o filho, ou o pai, quem perdeu a pessoa. Você sempre vai ouvir eu dizendo assim, você não precisa ser forte. Não é o que mais a pessoa ouve? Agora você precisa ser forte. Não é assim que muitos falam? Quem disse que a pessoa precisa ser forte? Ela perdeu alguém ali. Deixa ela viver o luto, deixa ela desmontar, deixa ela se entregar. Quem disse que ela tem que ser forte? Não, você não pode ser forte porque não sua mãe, você não pode ser forte porque não seu pai, você não pode ser forte porque não seu filho. Quem disse? Deixa a pessoa ver a fragilidade do outro. Deixe ver. Uma vez eu fui confrontado que eu não podia pedir perdão à igreja de púlpito ou reconhecer meus erros de púlpito, porque isso ia fazer a igreja se afastar de mim. Queriam criar a ideia e a imagem de que o pastor é um super-homem. Falei, não, eu não sou super-homem, eu sou falho. E quando eu falho, eu vou me desculpar, e não tem problema. Eu que aprendo a falhar menos. Eu que aprendo a falhar menos. Coragem não é sobre não ter medo, é sobre ter medo, aceitar que você tem medo, e ir adiante de qualquer maneira, junto com o medo. É não deixar o medo te paralisar, mas é você avançar, é você seguir em frente. Olha que interessante, traz umas curiosidades aqui, sobre essa questão de sentimentos, né, no mundo corporativo. Nas organizações existem algumas crenças. Então, por exemplo, as mulheres são mais suscetíveis a rejeitar a emoção da raiva. Porque raiva é um sentimento que não é socialmente considerado feminino. A emoção que os homens são mais suscetíveis a rejeitar é o medo ou a ansiedade. Porque socialmente não é bem visto um homem que tenha medo e um homem que tenha ansiedade. Olha que interessante. Prestadores de serviço, principalmente os que trabalham com o público, pagam um alto preço devido à sua necessidade de reprimir emoções. E hoje o que tem levado pessoas à cadeira de terapeutas a se entupir de remédio é porque reprimem as suas emoções. E fica reprimindo. E aí isso vai e leva para o corpo. E aí daqui a pouco a pessoa está doente, está enferma. E daqui a pouco está escrava de um remédio, está numa depressão. Por quê? Porque ela é reprimida. E posso falar uma coisa para vocês? Segura na cadeira. A religião
é uma das responsáveis de fazer com que as pessoas fiquem reprimidas com suas emoções. Porque ou é pecado, ou é do diabo, ou é isso, ou é aquilo outro, isso aí não é de Deus, vai orar, vai não sei o quê, e desconsidera o ser humano, muitas vezes como um ser que é finito, que é falho, mas é um ser emocional. E muitas vezes a causa de muita infelicidade é o jugo que Jesus falou lá aos fariseus, da religião, muitas vezes em cima das pessoas. Ações que, para você se permitir ser humano, derrame uma lágrima, chore. Você está aqui na celebração, o louvor tocou, te emocionou, chore. Mas qual a primeira coisa que a gente reprime? Eu não vou chorar, não. As pessoas vão ficar me olhando. Uma coisa que eu orientei o MC no passado, né? O MC é maravilhoso, trabalha muito, não sei o quê. Mas eu orientei o MC, não tire fotografias do momento da celebração que o povo estiver adorando. Não publique fotos das pessoas lá chorando. Então, tem igreja que usa isso de marketing. Olha que bonito. Isso não deve, eu orientei eles, e aqui a igreja está orientada. Se eles se esquecerem, porque eu não tenho rede social, me ajudem. Ninguém tem que ser isso. Eu não quero que ninguém fale, eu não posso ser eu, porque daqui a pouco eu me está tirando foto e colocando no Instagram, e está todo mundo me vendo lá chorando. Daqui a pouco isso aqui vai ser um lugar engessado, e que na presença de Deus a gente não pode chorar, nós não podemos nos derramar, porque vai ter alguém tirando uma foto. Até eu não sei, eles entenderam, e não fizeram mais isso. E tem tirado fotos de trás. Mas aqui é o lugar para isso. Chore. Derrame uma lágrima. Fale sobre suas emoções. Ache alguém para você conversar. Falar o que você está sentindo, põe para fora. Alguns vão se identificar com esse último aqui. Porque alguns que passam comigo, já conversaram comigo, já se aconselharam, foram orientados a fazer isso aqui, a terceira parte. Escreva sobre as suas emoções. O escrever, ele é terapêutico. Escreva. Muitas coisas vão sair de dentro de você depois que tiver escrito. Nem que você escreva, leia e coloque fogo, mas escreva. Não reprima, põe para fora. O primeiro passo para a felicidade é permitir a infelicidade. Eu estou infeliz. Eu me sinto fracassado. Eu estou assim. Eu estou na lona. Eu me sinto assim. É o primeiro passo. Interessante que aquela animação Divertidamente, que ela é infantil, mas ela tem uma mensagem muito profunda ali. Como é interessante como ele vai narrando que é só a felicidade que importa, mas naquela animação demonstra o papel e a importância da tristeza. E de viver momentos tristes juntos. E de estarmos juntos quando vem a tristeza, ou quando vem derrotas, ou quando vem problemas. E o que o mundo hoje faz nas redes sociais é que tudo é uma vitória, né? Tudo é lindo, tudo é instagramável, tudo é não sei o quê. E a vida real não é assim. A vida real, você chora, você se lamenta, ou pelo menos você quer fazer, mas não faz, porque não devo ser pego chorando, não posso demonstrar fraqueza. E isso vai tirando você dos trilhos. Seja humano. Você quer ser feliz? Quer buscar felicidade? Seja humano. O segundo ponto aqui que vai trabalhar é sobre a questão do estresse. Ele traz uma pesquisa aqui, na verdade diz que o mundo hoje vive uma pandemia do estresse. Nos Estados Unidos, 94% dos estudantes universitários estão estressados e sobrecarregados devido a múltiplas tarefas que precisam lidar no dia a dia. E aqui o lance que ele fala do estresse, voltamos para a parte lá do antifrágil e da musculatura. Vamos pegar o exercício da academia. Você vai para a academia e vai puxar ferro, e puxa pesado, está numa carga de 10 quilos, daqui a pouco de 20 quilos. Vai estressar o músculo e ele vai crescer, sim ou não? Sim, mas o que acontece se você colocar esse músculo sobre um estresse, atrás de outro estresse, atrás de outro estresse, o que vai acontecer com ele? Ele vai romper. Então, o que é fundamental para o crescimento da musculatura?
descanso. Uma pausa. Uma pausa. Nós precisamos ter pausas. Quem trabalha em home office, você tem que ter uma pausa durante o dia, você tem que dar um descanso, tem que dar uma volta. Tire um tempo com a sua família. Descanse. Muitas vezes a gente vem e passa por cargas, por problemas, por situações, daqui a pouco vem outro problema em cima. Nós não temos tempo para a maturação do estresse, do problema, para o descanso, para que aí sim, na antifragilidade, haja o quê? O crescimento. Maridos e mulheres, vocês precisam ter um tempo junto, tire férias, passeie, leve os filhos. Nós temos que ter momentos de descanso. Estresse sem recuperação leva à fragilidade, ao colapso, à exaustão. Estresse com recuperação leva ao crescimento, ao desenvolvimento, à antifragilidade. Queridos, no mundo que nós estamos vivendo, não há possibilidade de não ter estresse. Não importa em que área seja, pressão, nós vamos ter. O que vai nos fazer crescer são as pausas, é o descanso, que vai nos tornar cada vez mais antifrágeis. Fazer 30 minutos de exercício aeróbico 3 vezes por semana tem o mesmo efeito no nosso bem-estar psicológico do que a medicação psiquiátrica mais poderosa. Vai na Gordovia. Esses dias eu quase atropelei o Breno e a Denise na Gordovia. Estava lá o casalzinho bonitinho, conversando, lindinhos, caminhando. E eu sei que eles fazem isso sempre. E vão na natação juntos. Vai caminhar, vai fazer uma atividade física. Acorda mais cedo, dedique-se a isso. O professor fala, até Deus precisou de um dia de folga. Eu penso que existe uma importante mensagem aqui para nós, meros mortais. Agora, ele vai listar uma coisa muito interessante para você pautar na sua vida e que vai ajudar nessa questão de trazer felicidade, que é o papel do propósito. Ele nos provoca na aula a qual é o propósito da sua vida. Você está alinhado a algum propósito? E aí ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Para abordar o tema propósito, o professor se utiliza de um estudo de eu não sei o que aqui, Jenny Dutton. Em sua pesquisa, presta atenção, lembre-se, eu estou falando de dados científicos. Em sua pesquisa, os cientistas dividiram os participantes em 3 grupos com orientações de trabalhos diferentes. O primeiro grupo percebia o trabalho como uma tarefa necessária, apenas uma fonte de renda. O segundo enxergava o trabalho como carreira, como algo que traz progresso no sentido financeiro e de prestígio. O terceiro grupo entendia o trabalho como uma vocação, um chamado, algo com propósito, significado. De acordo com a pesquisa, dentro de uma mesma profissão e até mesmo organização, os trabalhadores podem enxergar suas atividades de maneiras distintas. De acordo com a pesquisa, aqueles que enxergavam o trabalho como algo importante na maior parte do tempo, tinham performance melhores e níveis de bem-estar mais altos. Os jovenzinhos, os adolescentes que vão procurar, estão pesquisando carreira, peça ajuda para os pais de vocês, amarrar a sua carreira com um propósito. Eu quero ser médico, mas eu quero ir lá para o Médicos Sem Fronteiras. Eu quero ser médico, eu quero ir lá para o rincão do Brasil, ajudar crianças que estão no de malária. Eu quero ser... Ache um propósito. Se você achar um propósito, nós aqui, ainda é possível na sua carreira, você achar um propósito, porque quando você vai e entende um propósito da sua carreira, o seu levantar para ir trabalhar tem outra motivação. Eu vou trabalhar, eu vou não sei o quê, eu vou atender aquela coisa, dia, azar, né? Obrigado. Importância do propósito. Olha o segundo ponto que ele fala aqui para a questão da felicidade. A importância de doar. Eu quero ler aqui. Outra condição para a antifragilidade e felicidade diz respeito ao ato de doar. Para abordar o tema, o professor traz um estudo feito com uma parceria entre a University of British Columbia e Harvard Business School.
Nessa investigação, os pesquisadores levaram pessoas até um laboratório e mediram os seus níveis de felicidade. Depois disso, deram a essas pessoas uma boa quantidade de dinheiro e sugeriram que fossem gastar com o que desejassem. Após as compras, os participantes voltaram ao laboratório, onde foram novamente medidos os níveis de felicidade. Os resultados apontavam para um significativo aumento de felicidade. No dia seguinte, os pesquisadores refizeram o teste, descobrindo que os níveis de felicidade haviam caído de volta aos números iniciais, chegando à conclusão de que a elevação do nível de felicidade relacionada à compra é volátil. Então você acha que eu estou infeliz, preciso ir comprar um sapato, preciso comprar uma coisa? Não é. Um segundo grupo de pessoas passou pelo mesmo processo. Os participantes receberam a mesma quantidade de dinheiro dado ao grupo anterior. No entanto, dessa vez, receberam a instrução de gastar com outra pessoa. Quando voltaram ao laboratório como resultado do ato de generosidade, os níveis de felicidade haviam subido ao mesmo nível do que das pessoas que compraram coisas para si mesmas. 24 horas depois, os níveis foram medidos novamente e então descoberto o ponto-chave. Os níveis de felicidade haviam caído um pouco, se comparado com o dia anterior, mas ainda eram bastante significativos. Mesmo uma semana depois, ainda era possível notar o impacto do ato de generosidade no nível da felicidade. É importante ressaltar que esse efeito não é limitado ao ato de doar coisas materiais. De acordo com o professor, investigações de Sônia revelam que doar-se espiritualmente, como por exemplo através de ações gentis e bondosas, também é benéfico para o mundo quanto nós mesmos. Outro estudo relacionado ao tema foi feito por Robert Greenleaf no ano de 1970. Ele investigava o que caracterizava líderes extraordinários e identificou o que chamou de liderança servidora. Esse conceito pode ser encontrado nas histórias bíblicas, mas também em personalidades da política e do mundo corporativo. A característica suprema dos líderes serviçais é a sua habilidade de ouvir, de estar presente para o outro e de dar a sua plena atenção. Essa característica principal pode ser aplicada em múltiplos domínios da vida, como na família e nos relacionamentos, resultando em impactos positivos. Outro estudo que vai pelo mesmo caminho é de Adam Grant. Em sua obra Give and Take, o pesquisador identifica 3 arquétipos entre as pessoas: os doadores, os tomadores e os compensadores. Os tomadores e os compensadores, os doadores são as pessoas que agem de forma generosa, bondosa e que escutam. Os tomadores só se preocupam com eles mesmos, tirando vantagem dos outros, principalmente dos doadores. Para os compensadores, o que importa é a equidade, a justiça. Todos nós temos um pouco de cada um desses perfis, mas um deles é dominante em nós. Contudo, é melhor para o indivíduo ser um doador, um tomador ou um compensador? A investigação constatou que, dominantemente, os doadores têm as melhores ou piores performances individuais, enquanto os tomadores e os compensadores têm performance média. A diferença entre os doadores com boa e má performance é que os de melhor posição também se autodoam. Não doam só aos outros, doam os de má posição, enquanto os de má posição se autonegligenciam. Assim, o professor incentiva que contribuamos com os outros, sejamos generosos e gentis, mas sem esquecer de nós mesmos. É dessa forma que podemos crescer e ajudar as pessoas ao nosso redor a crescerem também. Uma curiosidade sobre liderança servidora, né? Tem uma personalidade aqui. Pode pôr, por favor, a próxima? Conhece essa pessoa aqui? Conhece essa pessoa aqui? Nelson Mandela. Não, deixa aceso, eu não enxergo. Liderança servidora ou liderança serviçal é quando o líder se enxerga como um servo das pessoas com quem trabalha. Assim, coloca as necessidades dos demais em primeiro plano, focando em sua capacitação, desenvolvimento e bem-estar.
De acordo com a obra de The Servant as Leader, de Robert Greenleaf, um líder servil teria algumas características, como escuta, empatia, a cura, a conscientização, a persuasão, a conceituação, a previsão, o crescimento e a construção da comunidade. Não sei se você sabe a história do Nelson Mandela. Ele se envolveu politicamente na África, começou a lutar contra a questão do apartheid e foi preso. Foi condenado a 27 anos de prisão. E no dia que ele sai da prisão, ele fala isso aqui, ó. Eu me coloco diante de vocês, não como um profeta, mas como um humilde servidor de vocês, do povo. Seus incansáveis e heróicos sacrifícios tornaram possível que eu estivesse aqui hoje. Coloco os anos restantes da minha vida em suas mãos. Liderança servidora. Se você no seu trabalho, você quer ser um líder, seja um líder servidor lá. Isso é uma terminologia não bíblica. Os RHs sabem o que é uma liderança servidora. Estou acabando, tá? Outro ponto que ele traz aqui para você ser feliz. Os benefícios da gratidão. Na psicologia positiva existem múltiplos estudos que abordam os efeitos da gratidão. O que as pesquisas mostram, de forma geral, é que as pessoas que exercitam a gratidão regularmente são mais felizes, mais saudáveis fisicamente, mais generosas e bondosas e, por fim, mais bem-sucedidas. De acordo com tal Ben Shahar, baseando-se em investigações feitas por Teresa Amabile, pessoas que no fim do dia focam em uma coisa em que tiveram progresso, seja algo grande ou pequeno, têm uma maior satisfação com o trabalho, são mais produtivas e mais criativas. Também existem pesquisas que tratam da importância de escrever uma carta de gratidão. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas só reclamam, e murmuram, e reclamam, e murmuram. E não há gratidão. Você já parou para agradecer, por exemplo, a sua mãe, seu pai, seu professor? A gente só sabe cobrar, só sabe reclamar. Agradecer a alguém que foi bênção na sua vida, alguém que fez um gesto importante. Reclamamos de tudo, só enxergamos o pior em tudo. Somos mais ingratos, mais reclamões. Eu estou falando de coisas cientificamente comprovadas. Precisamos esperar que algo externo, normalmente trágico, aconteça para valorizarmos o que está dentro de nós e ao nosso redor? A resposta é não. Quando você valoriza o que é bom se valoriza. Seja grato por tudo. Seja grato ao seu marido, seja grato à sua esposa, seja grato aos seus filhos. Gratidão. Por fim, ele vai sugerir, para ajudar na mudança que a gente precisa fazer, os 3 R's da mudança: reminders, repetition, rituals. Lembretes, repetição e rituais. Crie lembretes do que você precisa melhorar. Preciso mudar disso, preciso mudar aquilo, preciso achar meu propósito, preciso ser grato, preciso ser isso e aquilo outro. Repita isso constantemente, crie um plano de ação. Porque é a repetição. A repetição, Sofia, leva o quê? Fala alto. A repetição leva a repetição leva à perfeição. Você quer se tornar perfeito? Repita, e repita, e repita, e repita de novo. E vai até você absorver aquilo. Crie rituais. Seja grato. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A educação das crianças está um trem muito difícil. Porque as crianças não sabem dizer obrigado. Não sabem. Não sabem pedir por favor. Pais, ensinem seus filhos a serem gratos. Obrigado. Ensine seus filhos a olhar no olho das pessoas. Ensine. Como é que diz? Obrigado. Pede o quê? Por o quê? Por favor. Ensine. Ensine. Eu quero repetir que tudo o que eu falei para os irmãos até aqui, tudo, sem exceção, foi com um viés acadêmico. Foi a reprodução da aula que eu tive. Depois eu posso pôr esse material para os irmãos, é um e-book que eles nos deram, se você quiser ler.
Não posso dar aula porque está na minha plataforma, tem minha senha lá. De um professor que não é cristão. Mas para você não ir embora e dizer que o pastor não pregou, eu não vou pregar, fique em paz. É interessante que a psicologia não é algo que vem lá antes de Cristo, a psicologia é uma coisa que vem aí do iluminismo, né, desse tempo para cá, é algo relativamente novo. Mas tudo o que eu trouxe para você, e eu só trouxe tudo isso para você, e talvez tenha feito bem para você ouvir algumas coisas, e de fato não tem nenhuma heresia aqui, não tem nada que eu tenha olhado aqui como seja antibíblico, ou que vá contra os ensinos de Deus. Mas tudo o que está aqui já estava na santa palavra de Deus. Se você gostou do que o professor Ben Shahar, Tal Ben Shahar, disse aqui nessa aula que eu trouxe para os irmãos, o santo Deus, através do seu Espírito, já tinha dito isso na sua palavra. Quer ver? A felicidade, eu só vou trazer alguns pontos. A felicidade é importante, sim ou não? Olha o que diz a Bíblia, João 15, 11. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja... Filipenses 4, 6. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe o sistema antifrágil que eles trouxeram e falaram para nós aqui, da questão de você esticar, da questão de você crescer diante da tensão, diante do estresse, diante do problema, e você trabalhar isso e ser antifrágil, para quando vier o outro problema, você já está preparado para isso não ser derrubado. A Bíblia já falava sobre isso. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter, e o caráter a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tiago 1, 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, que a perseverança tem ação completa, para que vocês sejam maduros e completos, sem faltar em nada. Você está no fogo, você está na pressão, você está lá, você entende, está com o Espírito Santo, vem a pressão, você tem a perseverança, você aguenta, você faz, você cresce, você fica maduro, você avança para a próxima etapa. O que a psicologia falou de antifragilidade, Deus já tinha revelado nas suas sagradas escrituras. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios 12, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossas aflições leves e momentâneas estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. A palavra de Deus já nos dá o caminho para a antifragilidade. Nós vamos descartar a psicologia? Não! Vamos juntar os dois. Vamos juntar os dois. Seja antifrágil. Não estou conseguindo. Vai para a palavra. Leia a palavra, medite a palavra, viva a palavra. Você vai viver nesse mundo VUCA, antifrágil. Eu fui fazendo essa aula e o professor estava falando, e só vi nos textos bíblicos. Falei, meu Deus, é palavra tua. O Senhor, o maior psicólogo que já existiu, está tudo na palavra. Permissão para ser humano. Lembra que nós falamos sobre isso na palestra? Quem foi o maior exemplo para nos dar permissão de ser humano? Jesus.
Jesus. Olha lá, Mateus 4, 1 e 2, Jesus sentiu o quê quando foi para o deserto? Fome. Em João 4, 6 a 7, Jesus sentiu cansaço e sede. Em João 11, 35, Jesus chora. Marcos 10, 21, Jesus expressa seu amor. Jesus olhou para ele e o amou, falando daquele jovem rico. Em Mateus 9, 36, Jesus sente compaixão pelas pessoas, pelas multidões, e você vai ver isso repetido várias e várias vezes. Em João 15, 11, Jesus sente alegria, Jesus está em êxtase. Em João 2,15, Jesus sentiu ira, lá com o comércio no templo, o chicote estralou lá. Mateus 27, 46, Jesus sentiu dor e sentiu abandono lá na cruz. Mateus 26, Jesus sentiu angústia. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e em momento algum Jesus falou, não, eu não posso me angustiar, eu sou o filho de Deus, eu tenho um propósito a seguir, o que eles vão falar de mim? Não, ele se angustia, ele soa sangue, ele vira para o pai e fala, se possível, passa de mim esse cálice, porque Jesus teve medo, era covarde? Não! Porque ele sabia que seria separado do Pai pela primeira vez em toda a história, toda a eternidade que Jesus está inserido. Ele não queria esse rompimento com o Pai. A humanidade de Jesus expressa aqui. O descanso, que foi falado, a necessidade do descanso. A palavra de Deus diz, né, que Deus descansou na criação, Gênesis 2. E Jesus convida os discípulos a descansar, a dar uma pausa. Marcos 6, então, porque havia tanta gente indo e vindo, que neles nem tinham tempo para comer, Jesus disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Por isso que aqui na igreja, já fui criticado, mas não estou nem aí, janeiro é pausa total para todos os ministérios. Janeiro não tem EBD, janeiro não tem programação, janeiro é descanso, o louvor funciona na base de escala, é descanso, porque o nosso ano é puxado. Células param, todo mundo para, descansa, descansa. Viu, Danúbia? Falamos sobre propósito, lembra que falamos sobre propósito? Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu. Provérbios 16, 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Salmo 138, 8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, Senhor, permanece para sempre, não abandones as obras das tuas mãos. Senhor, qual é o teu propósito lá onde eu estou inserido? Qual é o teu propósito no meu trabalho? Qual é o teu propósito lá com aquelas pessoas? Por que eu estou passando por essa aprovação? Por que aquele chefe me odeia? Qual que é o teu propósito? Por que o Senhor está me colocando ali? Eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero entender o teu propósito para que eu brilhe a tua luz ali. E quando você entender, vem a felicidade, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito. Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Outra coisa que ele falou lá, sobre a felicidade, a questão de dar, de doar, de dar. Provérbios 11, 24, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Atos 20, 35, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, o que Jesus disse? A maior... Vocês não estão enxergando ali? Então pode apagar. Isso, apaga aqui agora, estou com o tablet. A maior... Vamos falar juntos? A maior... Foi o professor Tal Ben Shahar que disse isso? Quem disse isso? Jesus. Por que Jesus disse isso? Esse às vezes é o problema e essa foi a minha inquietação. Porque quando eu estava fazendo essa aula e fui amarrando cada parte da aula com as passagens bíblicas, eu pensei assim, poxa, será que nós vamos ter que ouvir um psicólogo, alguém de uma universidade renomada, e aí nós vamos dar valor, e aí nós vamos talvez praticar?
para sermos felizes, quando a palavra de Deus já está dizendo faz uma vida? E por que a gente não obedece à santa palavra de Deus? Por que a gente não obedece o que Deus tem dito para nós? Hebreus 13,16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. 2 Coríntios 9,6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem pessoas que são infelizes, irmão, desculpa, tem pessoas que são infelizes porque tem problema sério com o dinheiro. E aí quando você vai ver, o dinheiro não dá para nada, não sei isso, conta atrasada, não faz. Aí você vai destrinchar um pouco mais, a pessoa não tem um ato e um gesto de generosidade. Não dizima, não oferta para missões, não ajuda pessoas, e vive lá uma infelicidade. Aí é interessante, você acha que, porque é a mão de Deus, não tem nada a ver com a mão de Deus. Sim, o Senhor pode até te disciplinar se ele achar que deve fazer isso como seu pai. Você acha que é o devorador. Mas eu trouxe um ponto aqui da psicologia. A psicologia que fala os níveis de felicidade em nós quando nós damos. Quando nós doamos, quando nós ofertamos. Você acha que quando Deus trouxe tudo isso para cá para a palavra, Ele já não sabia que seríamos mais felizes, Ele já não sabia que no nosso corpo ia produzir esses níveis de felicidade se nós doássemos. E por que nós não obedecemos? Lucas 6, deem e será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois com a medida que vocês medirem também será medido. Provérbios, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Falamos lá sobre liderança servidora, li aqui, olha o que diz João, sobre Jesus que lavou os pés dos discípulos. Então ele perguntou, vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu, sendo Senhor, mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam como eu lhes fiz. Colossenses, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Falamos de gratidão, ele fala sobre gratidão, você quer ser feliz? Seja grato. Tessalonicenses, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Salmo 100, entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor, deem-lhes graça e bendigam o seu nome. Efésios 5, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro essa mensagem esquisita, trazendo essa reflexão para nós. Nós vamos preferir ouvir o homem, o psicólogo, ou ouvir a Deus? Não há nenhum problema de você ouvir os psicólogos. Mas eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, porque eu achei que tudo que foi dito pelo professor, que é psicólogo, faz muito sentido. E se eu virar para você e falar assim, pratiquem, atentem-se ao que ele falou aqui, desenvolvam um sistema antifrágil, achem o propósito, doem, sejam gratos, olhem o descanso para que o estresse possa produzir fruto, dê uma pausa. Mas o que um acadêmico disse com base científica, simplesmente corrobora tudo o que já estava na santa palavra de Deus, escrita com toda a sabedoria do Deus eterno, já está lá. Pratiquemos a palavra. Que o Senhor te abençoe a passar pelas lutas, pelos problemas, a encontrar a verdadeira felicidade, que o professor Shahar trouxe para nós, mas que acima de tudo, o Pai eterno já deixou revelado na santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.